Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos estudar inglês com Will Smith. Então já deixa seu like aqui embaixo, pegue seu caderno e bora começar mais uma aula. Let's go! Vamos começar essa aula analisando uma cena do filme Eu Sou a Lenda, em inglês chamado de I Am Legend. Nesta cena, o personagem Robert Neville, interpretado por Will Smith, estava transmitindo uma mensagem via rádio AM, buscando por sobreviventes na cidade de Nova York. Para compreendermos melhor o contexto dessa cena, vamos começar assistindo com legendas em português. Vamos lá! My name is Robert Neville. I am a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday. I can provide food. I can provide shelter. I can provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. Agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Bora! My name is Robert Neville. I am a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday. I can provide food. I can provide shelter. I can provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. E agora vamos analisar frase por frase desta cena. Vamos lá. My name is Robert Neville. I am a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. Então você percebe que em todas as falas ao longo desta cena não mostra em nenhum momento ele falando, ele gesticulando os seus lábios, dizendo essas palavras todas que nós ouvimos até aqui. Ao analisarmos esta cena, estamos literalmente analisando um áudio. E a primeira fala foi literalmente essa. My name is Robert Neville. I am a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. Quando ele começa dizendo My name is Robert Neville, bom, já dá para entender que meu nome é Robert Neville. O que é interessante porque o nome Robert, eles pronunciam Robert, right? Então vamos para a sequência. I'm a survivor significa eu sou um sobrevivente, que nós podemos contrair apenas para sou um sobrevivente. E ele cita o verbo viver, só que no contínuo. Live, viver, morar. Ele diz living, portanto, eu sou um sobrevivente morando ou vivendo. Aonde, gente? Em New York City, na cidade de Nova York, que é o jeito que a gente fala aqui no português no Brasil, né? Nova York. E aí depois a frase final desse trecho é I am broadcasting on all AM frequencies. Dá para entender que é eu estou transmitindo. Para quem não sabe, broadcast é o verbo transmitir, portanto, no presente contínuo, I am broadcasting, eu estou transmitindo on all AM frequencies. Significa em todas as frequências de AM. Basicamente temos a tradução desse trecho. My name is Robert Neville. Meu nome é Robert Neville.
I'm a survivor living in New York City. Sou um sobrevivente morando na cidade de Nova York. I am broadcasting, eu estou transmitindo on all AM frequencies, em todas as frequências de AM. Então vamos entender a pronúncia dessa frase. Para quem não está acostumado com o método, frase em inglês aqui em cima e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como que ele pronunciou essas palavras. Ele pronunciou mais ou menos assim: My name is Robert Neville. My name is Robert Neville. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. 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 I am broadcasting on all AM frequencies. 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 Portanto, my name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday. I will be at the South Street Seaport every day at midday. Quando ele fala I will be, indica futuro do verbo to be. Só para quem não sabe, verbo to be, verbo ser ou estar. No presente, quando você fala I am, eu sou ou eu estou. E quando você fala I was, eu era, eu estava, passado. E quando você traz para o futuro, fica dessa forma: I will be. Eu serei ou eu estarei. Nesse caso aqui, nessa frase aqui que nós estamos vendo, é futuro no sentido de eu estarei. Então, eu estarei. É um local que ele estará. Então, nós podemos adaptar para eu estarei. Ou você até pode também adaptar para vou estar. Muda o sentido? Não, mesma coisa. Eu estarei, eu vou estar, não mudou nada, né? E aí ele cita at the South Street Seaport. Aqui é muito importante ressaltarmos que South Street Seaport é um local muito famoso e também histórico da cidade de Nova York. E que não é recomendável, não é ideal traduzirmos tudo isso, tá? Se fôssemos traduzir, iríamos traduzir para algo como Rua Sul ou Rua do Sul. Então eu vou estar no Seaport, que significa porto ou cais. Poderia ser eu vou estar no cais da Rua Sul. Poderia ser a tradução mais adequada, embora não seja ideal fazer esse tipo de tradução. O mais próximo que nós poderíamos deixar isso seria não traduzirmos o termo South e mantermos o nome original da rua, falando assim: vou estar no cais da Rua South, que inclusive foi também a forma que ele citou na versão em português dublada desse filme. Olha só. Eu vou estar no cais, na Rua South, todo dia, ao meio-dia. E então ele cita no final da frase every day, todo dia. At midday significa ao meio-dia. Então, I will be at the South Street Seaport. Vou estar no cais da Rua South every day, todo dia, at midday, ao meio-dia. Vamos então para a pronúncia. Presta atenção. I will be at the South Street. I will be at the South Street. Seaport every day at midday. Seaport every day at midday. Então, I will be at the South Street Seaport every day at midday. I will be at the South Street Seaport every day at midday. I will be at the South Street Seaport every day at midday. I will be at the South Street Seaport every day at midday. I can provide food. I can
provide shelter. I can provide security. I can provide food, I can provide shelter, I can provide security. Bom, quando ele começa dizendo I can provide, significa eu posso prover ou eu posso fornecer. E ele cita essa frase 3 vezes, né? Eu posso fornecer e eu posso fornecer. Coisas diferentes, né? Food, comida, shelter, abrigo, security, segurança. Portanto, I can provide food, eu posso fornecer comida. I can provide shelter, eu posso fornecer abrigo. I can provide security, eu posso fornecer segurança. Quanto à pronúncia, repitam comigo aí. I can provide food. I can provide food. I can provide food. I can provide shelter. I can provide shelter. I can provide shelter. I can provide shelter. I can provide security. I can provide security. I can provide security. I can provide security. Eu tentei representar o máximo possível como que ele pronuncia essa palavra. É mais ou menos assim, ó. Security. Ready. Embora tenha 2 RI aqui, né? RI, fala security. Olha só, I can provide security. I can provide security. Então, I can provide food, I can provide shelter, I can provide security. I can provide food. I can provide shelter. I can provide security. I can provide food. I can provide shelter. I can provide security. I can provide food. I can provide shelter. I can provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. If there's anybody out there, anybody, please, you're not alone. Quando ele fala if there's anybody out there, vamos lá, palavra por palavra. If significa se, representando uma condição. There's é uma contração de there is, significa existir, haver. Portanto, se houver alguém, if there's anybody, portanto, se houver alguém, out there pode significar lá fora, pode significar por aí. Então, se houver alguém por aí, e aí ele fala alguém de novo, né? Anybody. Anybody significa alguém, alguma pessoa. Então, se houver alguém, alguma pessoa por aí, alguma pessoa, alguém. E então ele cita de novo anybody, alguém ou alguma pessoa. Então, se houver alguém, alguma pessoa por aí, alguma pessoa, alguém. É basicamente isso que ele está dizendo. E ele conclui dizendo aqui embaixo, please, por favor, you are not. Verbo to be na forma negativa no presente. Você não é ou você não está. Nesse caso, você não está. E o que é interessante é que esse you are not, ele poderia ser abreviado para you aren't. Seria uma opção de contração. Além disso, não é a única opção de contração. Você também poderia abreviar para you're not. You're not. E falando tudo junto, you're not alone. Então, alone, sozinho. Portanto, você não está sozinho. Então, if there's anybody out there, anybody, please, you're not alone. Se houver alguém por aí, alguém, por favor, você não está sozinho. Então, vamos analisar a pronúncia dessa frase. Vamos lá. If there's anybody out there, if there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. You are, e fala tudo junto, not alone. Você percebe as conexões? Not alone, aqui no out there, aqui no there's anybody, fica tudo uma coisa só, né? If there's anybody out there, anybody, please,
You are not alone. You are not alone. If there's anybody out there, anybody, please, you're not alone. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. Agora você vai assistir comigo essa cena completa, sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. E olha só que interessante, você assistir essa cena sem legenda alguma, você não necessariamente precisa assistir, você pode só ouvir. Afinal, estamos lidando aqui basicamente com um áudio, né? Faz um teste aí, apenas escute agora e tente identificar o que você consegue entender, o que você não consegue entender. Lembre-se, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Então, bora lá! My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday. I can provide food. I can provide shelter. I can provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. This part of my life, this little part, is called happiness. Agora vamos estudar inglês com mais um sucesso de Will Smith, com o filme The Pursuit of Happiness, no Brasil conhecido como A Procura da Felicidade. Vamos lá! Vamos analisar aquela famosa cena na qual o personagem Chris aconselha seu filho a nunca deixar alguém dizer que ele não é capaz de fazer algo e o instrui que se ele tem um sonho, para ele correr atrás daquilo. Primeiro, vamos assistir essa cena com legendas em português. Vamos lá! Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? Alright. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they wanna tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? Alright. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they wanna tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Agora, como de costume, vamos compreender fala por fala. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something.
Not even me. Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Don't ever let significa nunca deixe. Somebody, alguém, tell you, dizer para você ou te dizer. Então essa primeira frase, don't ever let somebody tell you, podemos adaptar para nunca deixe ninguém te dizer. You can't do significa você não consegue fazer, ou no literal, você não pode fazer. Something significa algo ou alguma coisa. Então essa frase, you can't do something, podemos traduzir para você não pode fazer alguma coisa. Claro que fazendo a ligação com a frase anterior. No português, temos que inserir um que no início dessa frase, ficando assim, que você não pode fazer alguma coisa. E quando ele diz not even me, significa basicamente nem mesmo eu. Então essa frase completa podemos traduzir para ei, nunca deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo, nem mesmo eu. Vamos compreender a pronúncia. Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something, not even me. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. Alright? Alright. You got a dream, you gotta protect it. Alright? É como se ele perguntasse, tá bem? Ou tá bom? A resposta é a mesma. Tá bem ou tá bom. E então ele diz, you got a dream, que significa você tem um sonho, dando aquela ideia de se você tem um sonho. E ele diz, you gotta, que é uma abreviação de you got to, como se fosse você tem que. Protected, ao pé da letra, significa protegê-lo. Nesse contexto, no sentido de zelar por ele. Então, esse trecho completo podemos traduzir para tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que zelar por ele. Quanto à pronúncia, alright? Alright. You got a dream, you gotta protect it. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. Nessa frase, people significa as pessoas. Talvez você se pergunte, o certo não seria the people? Aí que está. Quando queremos falar as pessoas, dizemos apenas people. Can't, abreviado de cannot, como vimos, significa não podem ou não conseguem. Do something significa fazer algo ou fazer alguma coisa. Themselves significa elas mesmas. Porém, essa frase, esse termo é utilizado para dar uma certa ênfase nas pessoas. E então ele diz, they wanna tell you. Lembrando que wanna é uma abreviação de want to.
Essa frase significa elas querem te dizer, se referindo às pessoas. You can't do it significa que você não pode fazer isso ou que você não consegue fazer isso. Então podemos adaptar esse trecho para as pessoas não conseguem fazer algo e querem te dizer que você também não consegue. Quanto à pronúncia, people can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. You want something? Go get it. Period. You want something. Você quer algo? Ou você quer alguma coisa? Go get it. É como se disséssemos vá atrás disso ou simplesmente corre atrás. E então ele conclui dizendo period, que significa ponto ou ponto final. Então, poderíamos traduzir essa frase para se você quer algo, corre atrás. Ponto. Quanto à pronúncia, you want something, go get it. Period. 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 Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Bora lá! Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Chris Gardner, interpretado por Will Smith, está realizando uma entrevista de emprego. E para começar, vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em português. Vamos lá. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Can I say something? Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. I'm gonna tell you that I don't know. Quando ele começa perguntando Can I say
something. Can I say something? Dentro do contexto da cena, ele percebeu que a entrevista estava ficando um pouco ruim para ele. E ele levanta essa pergunta: eu posso dizer uma coisa? Can I say something? Então significa simplesmente eu posso dizer algo. Bom, interessante porque palavra por palavra, can I significa eu posso. Can está vindo primeiro porque é uma pergunta e toda pergunta com modal verb você traz o modal verb para antes do pronome, do sujeito. Say é o verbo dizer, então can I say, eu posso dizer. Something significa algo ou alguma coisa. Poderíamos até adaptar para eu posso dizer uma coisa? Eu posso dizer uma coisinha? Can I say something? Can I say something? E agora ele vai falar algo a respeito dele. I'm the type of person. I'm the type of person. Significa eu sou o tipo de pessoa. Só para esclarecer uma coisa aqui. I'm é uma contração de I am. Eu sou, eu estou. The type of person, o tipo de pessoa. Esclarecendo que person é o singular de people. Talvez você já tenha ouvido mais vezes people do que person. Person, pessoa. People, pessoas, plural, ok? E aí ele diz o seguinte: If you ask me a question, If you ask me a question, significa se você me fizer uma pergunta. Vamos entender essa estrutura aqui? If you significa se você. Ask me, ao pé da letra, significa me perguntar. E depois uma questão. Fica estranho traduzir ao pé da letra, né? Mas é interessante entendermos que no inglês, quando se trata do termo fazer uma pergunta, eles utilizam esse conjunto de palavras. Ask a question. Então, se eu falo para você assim, ask a question, faça uma pergunta, seria mais ou menos isso. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: If you ask me a question, if you ask me a question, vamos adaptar para se você me fizer uma pergunta. if you ask me a question, É importante ressaltarmos uma coisa. Toda essa citação, toda essa frase, ela está no tempo presente. Então, quando nós falamos aqui, se você me fizer uma pergunta, o real mesmo seria se você me faz uma pergunta. Nós adaptamos para se você me fizer uma pergunta, como se fosse uma possibilidade. Agora, tem uma coisa aqui que nós precisamos inserir dentro do português, que é o termo que. Aonde que eu vou inserir esse que? Aqui no meio, ó. Eu sou o tipo de pessoa que. Se você me fizer uma pergunta, enfim, na tradução fica mais adequado. And I don't know the answer. and I don't know the answer. Significa e eu não sei a resposta. Então, I don't know é muito comum. Eu não sei. Usamos don't porque está na forma negativa no presente. Presente simples. Então, I don't know. Eu não sei. Se fosse eu sei, I know. Mas é I don't know. Então, eu não sei. Só que aqui, gente, podemos também adaptar para ficar melhor no português. Ao invés de falar eu não sei a resposta, vamos levar para o mesmo sentido do fizer. Então, vamos falar se eu não souber a resposta. Então, eu sou o tipo de pessoa que, se você me fizer uma pergunta e eu não souber a resposta, vamos para a frase final. I'm gonna tell you. Vamos entender que tell é o verbo dizer, e geralmente é o dizer mais no sentido de contar alguma coisa. Por exemplo, contar uma história, você utiliza tell. Essa é uma das maiores diferenças entre say, que também significa o verbo dizer, e tell, que também significa o verbo dizer. Só que tem sentidos diferentes, ok? Geralmente quando se trata de dizer alguma coisa, say. Agora quando se trata de dizer um fato que aconteceu, de contar alguma coisa, usamos tell. E outra coisa aqui muito importante, ele inicia essa frase com a estrutura do verbo to be mais going to. Só para você entender, gonna é uma contração de going to.
é um tipo de futuro decidido, expressando certeza, às vezes um futuro planejado. Quando ele fala que I'm going to tell you, é o tipo de frase que você obviamente não pode traduzir ao pé da letra, senão seria eu estou indo para dizer você. Não faz sentido, tá, gente? Então, quando no inglês você se depara com o verbo to be mais going to, jamais traduz ao pé da letra. Então, quando ele fala I'm gonna tell you, significa simplesmente eu vou te dizer. I'm gonna tell you. Só que lembra, o que é mais importante? É entender o sentido. E qual que é o sentido que está passando quando ele fala I'm gonna tell you? Ele está buscando expressar certeza. Eu vou te dizer certamente. Então, eu vou te dizer, expressando certeza. That aqui significa que, para interligar as duas frases. Então, I'm gonna tell you that, eu vou te dizer que I don't know. Mais uma vez, eu não sei. Então, gente, presta atenção. Can I say something? Can I say something? Eu posso dizer algo? I'm the type of person, if you ask me a question. I'm the type of person. If you ask me a question, Eu sou o tipo de pessoa que, se você me fizer uma pergunta, and I don't know the answer, and I don't know the answer, e eu não souber a resposta, I'm gonna tell you that I don't know. I'm going to tell you that I don't know. Eu vou te dizer que eu não sei. Temos aqui então a tradução completa desse trecho inicial. Vamos agora analisar a pronúncia dessa frase completa. Como que ele pronunciou isso? Vamos lá. Ele começa dizendo Can I say something? Agora olha só na transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como ele pronunciou isso. Can I say something? É a coisa mais comum no inglês você juntar can com I. E nunca falar can I. Não, você junta, você fala can I. Até mesmo porque o termo can termina com som de N. Can, e junta com I. Can I. Então, can I say something? Can I say something? Can I say something? E outra coisa importante para ressaltar é que toda e qualquer palavra no inglês que termina com ing, você nunca pronuncia a letra G. Então você não fala something. Não, você fala como? Something. Ressaltando também que nós temos aqui o som do TH, que para muitos é um terror, né? Aquela língua entre o dente. Thing. This, that, those. Então, something. Então, gente, pronuncia comigo aí. Can I say something? 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 I'm the type of person. If you ask me a question, I'm the type of person. If you ask me a question, I'm the type of person. If you ask me a question, I'm the type of person. If you ask me a question, I'm the type of person. If you ask me a question, I'm the type of person. If you ask me a question, I'm the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, and I don't know the answer. Falando rápido, junto, fica assim. And I don't know the answer, 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 I'm gonna tell you that I don't know. I'm gonna tell you that I don't know. Sabe uma coisa interessante? É que ele não fala I'm gonna tell you. O I'm gonna, na hora da pronúncia, fica ainda mais contraído, fica algo assim, ó. I'm gonna tell you. I'm gonna tell you. I'm gonna tell you that I don't know. I'm gonna tell you that I don't know. That I don't know. That I don't know. I'm gonna tell you that I don't know. Presta atenção no jeito que ele pronuncia. I'm gonna tell you that I don't know. 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 Então, can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Can I say something? I'm the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer,
I'm gonna tell you that I don't know. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Quando ele começa dizendo but I, significa mas eu. E aqui nós temos o verbo apostar, bet. E quando ele fala bet you, seria mas eu aposto com você. E what? O que? Nesse caso, o que? Então aqui nós podemos adaptar esse trecho inicial. Ao invés de falar mas eu aposto com você que, podemos contrair para mas eu aposto que. I know how. Eu sei como. Podemos até adaptar, não é o que está dizendo aqui, é uma adaptação, para eu saberia como. Enfim, ele está dizendo I know how, eu sei como. Podemos adaptar para eu saberia como. Fazer o quê? To find, o verbo encontrar, achar. Então, eu saberia como achar the answer, a resposta. E então ele diz and I will find. Significa e eu vou achar. Poderia ser e eu acharei. Lembrando que will sempre indica futuro. The answer significa a resposta. E aí ele faz uma pergunta final. Is that fair enough? Is that seria isso é? Fair significa justo. No sentido de justo mesmo. Justo, por exemplo, num tribunal. Justo na vida, em retidão. Fair, justo. E aí, enough, suficiente. Então, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar isso é justo o suficiente. Podemos até adaptar isso para isso é o suficiente. Então, is that fair enough? Isso é o suficiente? Poderíamos até adaptar para isso é importante o suficiente? Isso é bom o suficiente? Tudo isso que ele disse a respeito dele, né? Então, gente, vamos entender tudo aqui. But I bet you what? But I bet you what? Mas eu aposto que I know how to find the answer. I know how to find the answer. Eu sei como achar a resposta. Enfim, podemos adaptar para eu saberia como achar a resposta. And I will find the answer. And I will find the answer. E eu vou achar a resposta. Is that fair enough? Is that fair enough? Então vamos analisar a pronúncia dessa frase completa. Presta atenção. But I bet you what? But I bet you what? Então você percebe que você não fala but I, você junta falando but I bet you what? 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 I know how to find the answer. I know how to find the answer. Só que ele fala tudo junto. Na hora que ele pronuncia I know how to find, ele fala assim, I know how to find the answer. Tudo junto, gente. Então, find vai juntar com the answer, ficando find the answer. Então, I know how to find the answer. 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 And I will 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 find the answer. Is that fair enough? 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 Então, but I bet you what? I know how to find the answer. And I will find the answer. Is that fair enough? But I bet you what? I know how to find the answer. And I will find the answer. Is that fair enough? But I bet you what? I know how to find the answer. And I will find the answer. Is that fair enough? But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer.
Is that fair enough? Agora, vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Bora lá. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? A noite do Oscar 2022 foi marcada por uma piada de mau gosto que acabou resultando em agressão física. Após Chris Rock fazer uma piada desrespeitosa com Jada, a esposa de Will Smith, o ator sobe ao palco e agride o apresentador. Afinal, o que levou Will Smith a fazer o que ele fez? Quais foram as palavras que eles disseram neste momento da discussão? Vem comigo que essa aula de hoje tá bem polêmica. Bora lá! Para começar, vamos assistir a partir do momento em que Chris faz essa piada ofendendo a esposa de Will. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Agora, vamos analisar pausadamente, frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Aqui nós percebemos que antes dele iniciar a piada, ele inicia dizendo Jada, I love you. Jada, I love you. Seria Jada, eu te amo. Você percebe que ele já quis aqui dar uma equilibrada, né? Então ele inicia dizendo Jada, I love you. E então ele começa dizendo assim, G.I. Jane. É uma referência a um filme lançado em 1997, aqui no Brasil conhecido como Até o Limite da Honra. Portanto, nos Estados Unidos o filme é chamado de G.I. Jane e no Brasil, Até o Limite da Honra. O filme era protagonizado por Demi Moore, que fazia uma personagem que não tinha cabelo. E quando Chris Rock diz G.I. Jane 2, ele tá dando uma ideia de que a Jada, a esposa de Will Smith, daria a possível sequência a esse filme. Então, se fôssemos traduzir G.I. Jane 2, seria aqui no português Até o Limite da Honra 2. Afinal, seria uma sequência de Até o Limite da Honra. Então, Até o Limite da Honra 2. E então ele diz isso aqui, ó. Can't wait to see you. Significa não posso esperar para te ver no filme. E então ele conclui, alright, seria tudo bem, tudo certo? É como se fosse, tá legal? Tudo bem, certo? A piada se tornou desrespeitosa devido ao fato de Jada ser careca não por opção, mas devido à doença que ela possui. E aí, é claro, nós percebemos nitidamente que a reação dela após ele dizer isso não foi boa. Mas o nosso propósito aqui é aprendermos inglês com essas falas, por mais polêmicas que sejam. Vamos entender a pronúncia dessa citação. Olha só, ele começa dizendo Jada, I love you. Jada, I love you. Perceba que amor, o verbo amar, você não fala love. Você não vê ele falando I love you, igual a gente fala aqui no Brasil, né? Não, ele fala como? I love you. I love you. Jada, I love you. Jada, I love you. Jada, I love you. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? G.I. Jane 2,
can't wait to see you. Então você percebe que can't wait to see you fica tudo junto, né? Can't wait to see you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. G.I. Jane 2, can't wait to see it. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? All right. All right. All right? All right? All right? Então, Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see you. All right? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Aqui nós percebemos que ele intensifica ainda mais a besteira que ele falou, ao perceber que o público estava rindo. That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. E aí ele quer afirmar que realmente a piada dele foi muito boa. E ele começa dando essa gaguejada. Ele começa dizendo it's, é como se fosse isso é. E aí 3 pontinhos, ele diz também no passado that was a, é como se fosse assim, ó, isso foi uma, seria mais ou menos isso. E ele não conclui. E aí na frase de baixo ele reinicia essa frase aqui de cima. Então, that was a... E aí ele cita de novo. That was a nice one. Quando ele fala that was, ele está se referindo à piada, certo? Então, não é necessariamente isso. Você pode ver que está se referindo a essa. Então, essa foi uma... Então, ele fala that was a... De novo, essa foi uma... E aí, nice one, é interessante que nice pode significar bom, legal, pode significar também agradável. É como se ele estivesse dizendo, ó, essa foi uma boa. Ou simplesmente, essa foi boa. Querendo dizer que a piada que ele fez ainda tinha sido muito boa devido à risada do público. E aí, esse ok, aqui no final, ele fala bem rapidamente, né? Ok. Podemos traduzir no português, inclusive, para ok mesmo. Então, essa foi boa. Ok. E então, Chris Rock dá continuidade ao que ele estava fazendo ali no palco. Na verdade, ele estava ali para apresentar o prêmio de melhor documentário. E aí, na hora que ele diz I'm out here, é o que geralmente eles dizem para dizer eu estou aqui. E aí, ele percebeu que na hora que ele ia anunciar os nomeados... Você percebe que ele já fala, oh, Richard. Ele percebeu que Will Smith havia levantado do lugar. Tá, mas aí você me pergunta por que ele chamou Will Smith de Richard? É importante ressaltar que Will Smith estava concorrendo à premiação de melhor ator devido ao seu papel no filme King Richard. Criando Campeões, é como o filme é chamado aqui no Brasil. Ele interpretava o papel do pai Richard Williams, uma história baseada em fatos reais. E quando Chris Rock o chama de Oh, Richard, ele não imaginava que naquele momento ele ia levar um tapa na cara, né? Então, Oh, Richard, não tem uma tradução, você não traduz nomes, portanto, Oh, Richard. Enfim, ele exclamou, né? E todas essas palavras aqui, nós pronunciamos da seguinte forma, vamos lá. Primeiramente, it's, that was a nice one, okay. I'm out here, oh Richard. It's, that was a nice one, okay. I'm out here, oh Richard. That was a nice one, okay. I'm out here, Richard. That was a nice one, okay. I'm out here. Richard. That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Bom, gente, vamos entender aqui palavra por palavra. Quando ele diz Will Smith, o nome dele, just é uma coisa que acabou de acontecer. Dentro do inglês você vai ver just ser usado em inúmeros sentidos, principalmente quando se refere a uma coisa que acabou de acontecer. Podemos então traduzir aqui, adaptar para acabou. Você percebe que just
Às vezes significa somente, apenas, mas aqui não tem nada a ver com somente, só, apenas. E aí temos essa expressão aqui, ó, smacked, é o passado de smack. Para começar, smack the shit out of me significa dar uma surra. E é interessante porque a estrutura da frase não é a mesma que dar uma surra, é diferente. E por que não dá para traduzir isso aqui ao pé da letra? Porque você vai ver que o verbo smack às vezes se refere até mesmo beijar. The shit seria a merda. Out of me, fora de mim. Isso é para você entender que expressões idiomáticas você não traduz ao pé da letra. Então toda vez que você vê o conjunto smack the shit out of someone, né, se refere a dar uma surra em alguém. Então, o que o Chris Rock tá dizendo aqui? Uau, Will Smith acabou de me dar uma surra. Simplesmente. Vamos entender a pronúncia dessa frase. Presta atenção. Will Smith just smacked the shit out of me. Falando rápido vai ficar mais ou menos assim. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. E aqui nós percebemos que o conflito não se encerrou na agressão física. Will Smith desceu do palco e continuou falando em alta voz. Keep my wife's name out your fucking mouth. E aí Chris Rock diz, wow, dude. E Will Smith diz, yes. E então Chris Rock responde, it was a G.I. Jane joke. E nós percebemos que toda frase em inglês que se inicia com um verbo é uma frase que está no imperativo, é uma ordem, é uma sugestão. Quando ele começa dizendo aqui, ó, keep, ele está dizendo mantenha. Mantenha. My wife's name, esse S aqui com my wife's se refere ao quê? Nome da minha esposa, o que indica que esse S é possessivo, indica posse, portanto, name, nome da minha esposa. Então é realmente assim, fora de ordem mesmo. Então mantenha o nome da minha esposa. Você percebe, gente, que no português já deu 2 linhas, a gente tá aqui ainda, né? E aí ele diz o seguinte, out, que simplesmente significa fora, your fucking mouth. Bom, mouth, boca. Your, sua. Então, mantenha o nome da minha esposa fora da... E aí aqui tem um palavrão, né, gente? É como se ele estivesse dizendo da sua boca. Então, nós traduzimos keep my wife's name out your fucking mouth simplesmente para mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca. E a exclamação de Chris, wow, dude, é como se fosse wow, cara. Ele ficou impressionado. Will responde, yes, sim. E então Chris Rock tenta explicar a piada, né? It was a... Isso foi uma... E aí, G.I. Jane é o nome do filme, como nós falamos, né? Que aqui no Brasil é traduzido para Até o Limite da Honra. Então você percebe que é joke, piada de G.I. Jane. É uma piada do filme G.I. Jane. No português, a gente vai ter que traduzir para isso. Foi uma piada de Até o Limite da Honra. Algo nesse sentido. Ou isso foi uma piada do filme Até o Limite da Honra. Enfim, para ficar adaptado ao nosso idioma, né? Então, gente, tudo isso aqui traduzimos para tudo isso aqui. Vamos então para a pronúncia. Presta atenção. Keep my wife's name out your fucking mouth. 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 Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Yes. Yes.
Yes. Yes, yes, yes. It was a G.I. Jane joke. It was a G.I. Jane joke. O que é interessante é que ele não fala it was a. Ele fala it was a. Então, it was a G.I. Jane joke, que é uma das opções de você pronunciar a palavra a. Você pode pronunciar a ou a, que é a letra A mesmo, né? Começa com A, ABC. It was a G.I. Jane joke. 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 Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes, it was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? E então Will Smith repete a mesma citação que ele disse na frase que nós acabamos de analisar. Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca. Portanto, keep my wife's name out your fucking mouth. Só que você percebe que agora ele fala com uma entonação maior, com um peso maior, né? Aí agora Chris decidiu parar a piada, né? E aí ele diz, I'm going to. Bom, isso aqui é uma frase que indica futuro. Eu vou. É simplesmente isso. Eu vou. Estruturas com o verbo to be, I'm, junto com going to, você não traduz ao pé da letra, senão ficaria eu estou indo para. Não faz sentido, não tem lógica. Você é obrigado a adaptar para eu vou. Ok? Seria um... Tá legal? Tudo bem? Então, esse I'm going to é como se fosse eu vou parar. Eu parei. Ok? Vamos então para a pronúncia. Vamos lá. Mais uma vez a mesma frase. Keep my wife's name out your fucking mouth. 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 I'm going to, okay? 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 Okay. E aqui você percebe que Chris Rock começa a gaguejar e falar coisas sem sentido, né? Oh, I could, oh, okay. Bom, gente, isso aqui não dá pra traduzir. Seria, eu poderia, e aí depois, tá legal. Enfim, não tem um sentido lógico. Ele tá só gaguejando, pensando no que ele vai falar agora a seguir. E essas palavrinhas aqui nós pronunciamos da seguinte forma. Oh, I could. Oh, okay. Oh, I could. Oh, okay. I could, okay. I could, okay. I could, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. E aí, para retomar aonde ele estava, ele começa dizendo That was a... Bom, ele não tinha ideia do que ele diria a seguir. Ele pensou brevemente, né? Então, that was a... É a mesma coisa que nós vimos ali em cima. Isso foi uma... Aí ele viu que, enfim, a sequência da frase não casou muito bem com esse início da frase. Por quê? Porque ele conclui dizendo Greatest night in the history of television. Bom, para você entender melhor, greatest, com esse sufixo EST, esse termo aqui é o superlativo do adjetivo great. Quando você usa great no inglês, pode ser traduzido às vezes como grande, ou às vezes como ótimo, excelente, depende muito. Quando você usa o termo greatest, é ideal, é correto você usar o artigo the, porque você está indicando que aquilo é único. Então, quando você fala, por exemplo, the greatest night, seria a maior noite. Não é só grande, é a maior.
não é só ótimo, é como se fosse a mais ótima. É superlativo, é quando você eleva uma coisa ao extremo, ao máximo. Portanto, se você parar para analisar, o artigo correto que ele deveria ter utilizado aqui é o artigo definido, the. Por quê? Porque depois está vindo greatest. Então seria algo assim, ó. Essa foi a, certo? Então ao invés de isso seria essa foi, e ao invés de uma seria a. Então, that was the greatest night. Essa foi a noite maior, a maior noite. That was the greatest night. Essa foi a maior noite. É isso que ele quer dizer, só que essa frase ficou dividida em duas partes, né? Porque ele não diz com the, ele diz com a ou a, né? Você percebe que o sentido é a maior noite, só que ele não fala a maior noite, né? Ele fala uma maior noite. Essa foi uma maior noite e fica muito esquisito. Por quê? Porque a significa um ou uma. Não dá pra traduzir isso aqui pra a. A gente adaptou pra a. Lembrando, gente, um detalhe muito importante. The significa o, a, os, as. É o artigo definido. Então, ele não usou isso. O que ele usou? Ele usou o artigo indefinido, que é o uma. Percebe a diferença entre a e the? Tem uma diferença clara aqui. Então, voltando aqui para cima, ele usou a, mas nós vamos traduzir para a. Então, embora ele tenha dito essa foi uma, nós vamos traduzir, adaptar para essa foi a. Por quê? Por causa do que ele está dizendo a seguir. Greatest night. A maior noite. In the history, bem simples, na história of television, da televisão. Simplesmente, that was the greatest night in the history of television. Essa foi a maior noite na história da televisão. Esse na história da televisão até poderia ser adaptado no português para da história da televisão. Tanto faz. Vamos para a pronúncia. Repita comigo aí. That was the greatest night in the history of television. That was the greatest night in the history of television. That was a greatest night in the history of television. Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Agora, para terminarmos essa aula, vamos assistir juntos, mais uma vez para concluirmos, esse momento, esse trecho, esse discurso, essa cena, esse momento esquisito do Oscar, sem legenda alguma. Não se esqueça, volte este vídeo quantas vezes forem necessárias. Bora lá! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Alguns minutos depois do conflito, Will Smith subiu ao palco novamente, mas dessa vez não foi para brigar, né? E sim para receber o Oscar de melhor ator por sua atuação no filme King Richard. E então ele realiza o seu discurso. Antes de mais nada, já deixa seu like aqui embaixo e vamos começar assistindo esse discurso com legendas em inglês. Vamos lá! Now, I know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you.
And you got to smile and you got to pretend like that's okay. But Richard Williams, and what I loved, thank you, D. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. But love will make you do crazy things. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Thank you. Hope the Academy invites me back. Thank you. Agora, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. Now, know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. Quando ele começa dizendo I know to do what we do, ele está dizendo eu sei fazer o que nós fazemos. E aí ele cita duas frases repetidas. You gotta be able to. E embaixo, you gotta be able to. Então, aqui é o seguinte, gente. Quando a pessoa fala em inglês, you gotta be, é como se fosse você tem que ser. Able seria algo como capaz. Então, você tem que ser capaz no sentido de você tem que aguentar. E aí ele fala duas coisas que você precisa aguentar, que você tem que aguentar. Primeira, to take abuse seria receber abuso. E ter pessoas, to have people talk crazy about you, seria que falem loucura sobre você. Ou seja, vamos escrever aqui uma adaptação. Você tem que aguentar abusos e na linha de baixo você também tem que aguentar. You gotta be able to. E ele diz to have people, você tem que aguentar o fato de ter pessoas que falem loucuras sobre você. Você pode adaptar para você tem que aguentar pessoas que falam loucuras sobre você. Enfim, I know to do what we do. Eu sei fazer o que nós fazemos. You gotta be able to take abuse. Você tem que aguentar abusos. You gotta be able to have people. Você tem que aguentar pessoas talk crazy about you, que falam loucuras sobre você, ou que falem loucuras sobre você. Então, vamos entender a pronúncia dessa frase. Vamos lá. Para quem não está acostumado com o método do canal, frase em inglês, transcrição aportuguesada da frase acima. Lembrando que o intuito da transcrição aportuguesada é buscar chegar o mais próximo possível de como essas palavras são pronunciadas. Então ele começa dizendo I know to do what we do. I know to do what we do. Now know to do what we do. Now know to do what we do. Now know to do what we do. You got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. You gotta be able to take abuse. You gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. You gotta be able to have people talk crazy about you. You got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. I know to do what we do. You gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. Now know to do what we do. You got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. Now know to do what we do. You got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. Now know to do what we do. You got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have
people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. E aí ele começa dizendo, in this business, you gotta be able to have people disrespecting you. Bom, quando ele fala in this business, seria neste negócio, poderia ser nesse ramo. E ele cita mais uma vez a frase you gotta be able to, que seria você tem que ser capaz de ou você tem que aguentar. Então você tem que aguentar, no sentido de suportar, ter pessoas desrespeitando você. Então, neste ramo, você tem que aguentar pessoas te desrespeitando. E então ele diz, and you gotta smile. Significa aí, você tem que sorrir. E aí ele diz mais uma coisa que você tem que fazer. You gotta pretend. Você tem que fingir. Então, pretend é um falso cognato, não é pretender, é o verbo fingir. E aí, like, aqui seria como, então, that's okay, tá tudo bem. Então, você pode adaptar aqui para como se estivesse tudo bem. Então, o que ele está dizendo aqui no final? And you gotta smile, e você tem que sorrir. You gotta pretend, você tem que fingir like that's okay, como se estivesse tudo bem. Então, vamos entender a pronúncia dessa frase. Vamos lá. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. And you gotta smile and you gotta pretend like that's okay. And you gotta smile and you gotta pretend like that's okay. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. Então, in this business, you gotta be able to have people disrespecting you. And you gotta smile, you gotta pretend like that's okay. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. But Richard Williams, and what I loved, thank you, D. Quando ele começa dizendo but Richard Williams, ele tá dizendo mas Richard Williams, que é o nome do personagem a qual ele interpretou no filme que ele ganhou o Oscar. E ele diz, and what I loved, seria e o que eu amei. E ele agradece agora ao D. Esse D, ele está se referindo ao Denzel, que é o Denzel Washington. Então, thank you, D, seria obrigado, D. Então, vamos deixar assim mesmo, D. Obrigado, D. Thank you, D. Aqui nós percebemos que ele até ia começar uma frase falando sobre Richard Williams, mas aí ele mudou e ele vai agradecer ao Denzel Washington por uma frase que o Denzel falou para ele antes dele subir ali para receber o Oscar. Então esse trecho nós pronunciamos da seguinte forma: But Richard Williams. 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 And what I loved, thank you, D. And what I loved. And what I loved. Thank you, D. Thank you, D. And what I loved, thank you, D. And what I loved, thank you, D. And what I loved, thank you, D. But Richard Williams and what I loved, thank you, D. But Richard Williams. And what I loved, thank you, D. But Richard Williams. And what I loved, thank you, D. But Richard Williams. And what I loved, thank you, D. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you.
Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you. Quando ele começa dizendo Denzel said to me, seria Denzel, o Denzel Washington, said to me, me disse. Lembrando que said é o passado do verbo say, dizer, portanto, said to me, disse para mim, me disse. Few minutes ago, seria alguns minutos atrás. E então ele diz, he said, ele disse. E aí vem a frase, abre aspas, at your highest moment, seria no seu momento mais alto. Como que a gente traduz isso aqui para no seu momento mais alto? Highest é o superlativo de high, alto. Então, highest, mais alto. Então, at your highest moment, no seu momento mais alto. E aí ele diz, be careful, significa seja cuidadoso. Nós até podemos adaptar para tome cuidado. E então ele diz, that's when, aí é quando, the devil comes for you. Seria o diabo vem para você, ou por você. Então nós temos aqui a frase, at your highest moment, no seu momento mais alto, be careful, tome cuidado. That's when, aí é quando, the devil comes for you. O diabo vem para você. Frase bem profunda, né? Na hora que ele cita essa frase do Denzel, as pessoas até aplaudem. At your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. E vamos entender a pronúncia desse trecho. Vamos lá. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. Bom, quando ele diz art imitates life, é bem fácil de entender, né? A arte imita a vida. É uma frase conjugada no presente simples. Por isso que tem esse S aqui. Porque nós estamos conjugando art. Então, a arte, art imitates, a arte imita life, a vida. E aí na sequência ele diz, I look like, seria eu pareço, no sentido de aparentar, eu pareço o quê? The crazy father, o pai louco, fazendo uma referência ao seu personagem do filme a qual ele ganhou o Oscar. E quando ele diz just like they said, seria assim como eles disseram. Então esse just like they said seria bem como eles disseram, assim como eles diziam. Enfim, esse trecho nós pronunciamos da seguinte forma, vamos lá. Art imitates life. 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 I look like the crazy father, just like they said. I look like the crazy father, just like they said. I look like the crazy father, just like they said. I look like the crazy father, just like they said. I look like the crazy father, just like they said. I look like the crazy father, just like they said. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. But love will make you do crazy things. But love will make you do crazy things.
Então ele diz but love, mas o amor, will make, o que indica que é fará, futuro, por causa do will, lembrando que o will conjuga qualquer verbo para o futuro. Então, mas o amor fará, but love will make you, fará você, do, fazer, também é o verbo fazer, mais uma vez, crazy things, então coisas loucas, então loucuras. Então, gente, presta atenção. Make geralmente é mais no sentido de criar, elaborar, começar alguma coisa do zero. Então a diferença entre make e do é que make está mais ligado a começar algo do zero, criar, elaborar, e do mais ligado à execução de tarefas, execução de atividades. Então, quando ele diz but love will make you do crazy things, ele está dizendo mas o amor fará você fazer loucuras. E vamos para a pronúncia. Vamos lá. But love will make you do crazy things. 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 I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Quando ele diz I wanna apologize, é importante lembrarmos que wanna é uma contração de want to. Então, I want to apologize seria eu quero me desculpar. To the Academy, a academia. I wanna apologize, mais uma vez eu quero me desculpar. E ele fala to my, seria aos meus, e ele não conclui a frase, ele diz outra coisa, all my fellow nominees. Então seria todos meus companheiros ou colegas. Nominees seria indicados ou nomeados. Então, gente, I wanna apologize to the Academy. Eu quero me desculpar à academia. I wanna apologize to my... Eu quero me desculpar aos meus... All my fellow nominees. Todos meus companheiros indicados. Então, aqui... podemos dizer todos os meus companheiros indicados. Vamos então para a pronúncia. Presta atenção, ele fala tudo junto isso aqui, ó. I wanna apologize to the Academy. 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 I wanna apologize to all my fellow nominees. I wanna apologize to I want to apologize to all my fellow nominees. All my fellow nominees. I want to apologize to all my fellow nominees. I want to apologize to all my fellow nominees. I want to apologize to all my fellow nominees. Então, I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Thank you. Hope the Academy invites me back. Thank you. Thank you. I'm hoping the Academy invites me back. Thank you. Quando ele diz thank you, é simplesmente obrigado. A frase clássica para você concluir o discurso do Oscar, né? I'm hoping seria eu estou esperando. E esse hoping é o verbo hope, esperar, que também significa esperança. Então, I'm hoping, eu estou esperando. Podemos até omitir o eu e deixar apenas estou esperando. The Academy, a academia, invites me back. Lembrando que invite é o verbo convidar. Portanto, invites me back. Me convidar de volta. E para concluir o discurso, ele diz thank you. Obrigado. Então, vamos para a pronúncia.
Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Hoping Academy invites me back. I'm hoping the Academy invites me back. I'm hoping the Academy invites me back. Hoping Academy invites me back. Hoping Academy invites me back. Hoping Academy invites me back. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. I'm hoping the Academy invites me back. Thank you. Thank you. Hoping Academy invites me back. Thank you. Thank you. Hoping Academy invites me back. Thank you. Thank you. Hoping Academy invites me back. Thank you. Agora você vai assistir comigo este trecho do discurso sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula, volte este vídeo quantas vezes forem necessárias. Vamos lá. Now, know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. But Richard Williams, and what I loved, thank you, D. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. But love will make you do crazy things. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Thank you. Hoping Academy invites me back. Thank you. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real, aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada, e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado.
nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!